Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou Melanie Schmitz. Nós estamos gravando do estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, foto, vídeo. Você quer gravar seu conteúdo, seu podcast? É só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3studio. E nós também temos outro parceiro que é a Chácara Pôr do Sol. É um lugar incrível localizado em Santo Amaro da Imperatriz, aqui em Santa Catarina. E nós temos cupom de desconto também. Então vai aparecer aqui na tela. Entre em contato, Chácara Pôr do Sol no Instagram. E fala que assistiu aqui, que ficou sabendo aqui pelo Melanie Talk Show. Aproveitem o desconto, porque fica disponível para locação o ano inteiro. Então dá para aproveitar com a família, com os amigos, festa da empresa, enfim. Tá lá o contato na descrição também aqui do vídeo. Hoje eu vou conversar com a Margarete Hernandes e eu falei para ela que eu estou muito feliz que o nosso primeiro encontro aqui de 2026 é com ela, porque a gente tem bastante assunto para falar. Margarete, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar meu convite, essa primeira conversa aí do ano de 2026. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, muito obrigada. A Margarete, no início a gente comentou assim, né, o que a gente vai falar? Eu te falei assim... Eu quero conversar sobre essa coisa do seu primeiro, de buscar, desse movimento que tu é um exemplo a tua vida inteira, né? E Sim. eu sei que tem muita coisa aí pra gente conversar. Mas eu queria que tu começasse me contando primeiro sobre a tua profissão. Tá. Porque tu é uma advogada muito Sim. atuante aqui em Santa Catarina. Sim. Como é que foi a decisão? A Margarete pequenininha sempre quis ser advogada? Como é que foi a decisão de entrar para a área do direito? A história é meio complicada, porque eu sou uma advogada, eu digo que eu sou uma advogada velha, né? Porque eu fui para a faculdade com 39 anos. Tá. E eu tô com 65. Uhum. Então, eu sou advogada desde 2005. Então, eu tenho 20 anos, né? 21 anos. 21 anos de advocacia. Mas antes disso, eu já tinha um escritório com mais alguns colegas. Eu não era advogada ainda, eu já trabalhei... Então, eu tenho uns 23, mais ou menos, 24 anos aí na advocacia. Uhum. A nossa família era muito, muito pobre, sabe? E eu saí do colégio quando eu terminei o segundo... A gente chamava de segundo grau, hoje é o ensino médio, né? Hoje é o ensino médio. Ensino médio. Eu terminei lá o ensino médio e aí a minha tia que me criou, que era minha mãe, né? Falou assim, agora tu vais ter que trabalhar. Aí eu tinha 17 anos. Uhum. Aí, aos 18, eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar de empregada numa empresa, numa construtora na época. E depois dali, eu fui trabalhando, depois fui para o Banco do Estado, Santa Catarina, fui gerente do banco por 17 anos. Olha só. Uhum. E eu saí do banco no começo do século XXI, aí, em 2001. Mas antes disso eu pensei que eu não ia morrer no banco, né? Que eu não ia ficar o resto da vida, que não era aquilo que eu queria para mim. O banco era a minha forma de me sustentar, né? Sim. Eu precisava me sustentar, mas não era um sonho de vida ser gerente de banco, né? Uhum. Eu quero ser gerente de banco. Não. Até porque, assim, gerente de banco tem tanta dor de cabeça, né? Daí se tu não amar a profissão, tu aguentar tá ali, é uma barra. E assim, eu sou uma pessoa que eu me adapto às situações. E na época, eu me adaptei ao banco e eu gostava muito de trabalhar no banco, sabe? Entendi. Eu fiz muito como se chama hoje, network, né? Uhum. Eu tenho muitos conhecimentos originados lá dentro do Banco do Estado de Santa Catarina, muitas empresas. E conheci muita gente aqui, a economia de São José, principalmente, né? Uhum. E o funcionalismo público, né? Prefeitura, porque eram as contas maiores que tinha ali no banco. Então, ele me deu muito conhecimento, aprendi muitas coisas dentro do banco também. Só que na época que eu fui gerente, não é como hoje, né? Hoje é tudo no aplicativo. Tudo no computador, é tudo no computador. Aquela coisa muito moderna, né? Na minha época nós somava cheque ainda, entendeu? Entendi. Ficava lá somando cheque. O pessoal hoje acho que nem sabe o que é preencher um cheque, Imagina. né? E tu tinha que colocar lá, vamos supor, 1.000 e ainda tinha que riscar. Tem que botar o H no E riscar para que ninguém escrevesse do lado, né? Os R$5. Exatamente. Não, eu peguei um banco que não era ainda automatizado. O banco ele se automatizou nos anos 90. Não lembro bem o ano. Uhum. Então, eu lembro que eu fui gerente administrativa da agência piloto do BESC, que foi automatizada. Eita, Na época, o atual governador era diretor de tecnologia do banco. Olha só. Do Jorginho Mello. Ele era diretor de tecnologia. Foi ele que implantou a automação no banco.
E aí, então foi isso. Eu saí do banco, aí eu pensei, eu vou estudar novamente, porque eu acabei não estudando, por quê? Para a gente passar, na época, não tinha as universidades particulares, né? Uhum, Em 1978, 77, que eu me formei, uhum. não tinha universidades, era só a UFSC e a UDESC. E para passar na UFSC e na UDESC era uma loucura, né? Imagino. E apesar de eu ter estudado num colégio de freiras, que me deu uma boa base, mas não o suficiente para eu Uhum. passar na UFSC. E também estava trabalhando no banco, ganhando já Não, o ainda não, dinheirinho. ainda Nesse não. período não. Não, Tá. assim que eu me formei Aham. no ensino médio, é que eu não fui estudar Tá. por conta de que não tinha eu não tinha condição de passar numa pública Uhum. por conta da alta concorrência. Uhum. O meu ensino médio, mesmo sendo num colégio de freiras, não foi muito bom, não foi muito forte, então eu não tinha essa condição. Tá. Aí eu acabei não desistindo. Eu fiz acho que 2 vestibulares ou 3 da UFSC. Fiz na época para Direito e fiz para Jornalismo. Uhum. E não passei, obviamente. E aí desisti e fui trabalhar. Tá. E aí passou tudo. Então, no ano 2000, aliás, em 1998, começou essa ameaça de privatizar o banco e tal. Eu disse, olha, eu pensei que eu ia morrer no banco, mas não vou, né? Pelo jeito. Uhum. Eu ainda tinha 30 e poucos anos, né? E eu pensei, eu vou voltar a estudar. Aí eu fui para a Univale, fiz vestibular para administração com habilitação em comércio exterior. Aí eu fiz 2 anos. Uhum. Aí não gostei do curso. Falei, cara, sabe o que mais? Eu vou fazer aquilo que eu tinha um sonho, que é eu vou fazer direito. Eu quero ser Uhum. advogada. Aí eu tive que fazer novo vestibular na Univale, tinha 6x1 na época. Uhum. E passei super bem, passei em 27º. Eu estava 20 anos sem estudar. Sim. 20 anos, mas consegui passar. Mas quando é a hora, acontece, né? É verdade. Bernadette, É verdade. Margarete, desculpa. Porque assim, Margarete, às vezes tem gente que tá ouvindo a gente, tá pensando assim, será que eu ainda tenho tempo de entrar? Exato. Ainda mais que a sociedade cobra tanto a questão da idade. Tem que ter Muito, idade pra não sei o muito. quê. Porque com 30 anos já tem que conquistar isso, com 30... E não, né? Eu posso entrar na faculdade aí com 39, 40, Eu tenho um enfim. amigo que tem 40 anos, eu falei para ele, por que tu não vai fazer uma faculdade? Para que eu vou fazer? Porque eu já tenho meu trabalho, já ganhei meu dinheiro. Eu digo, não, mas é muito bom o ambiente da universidade, né? É um ambiente que tem uma energia intelectual, as pessoas estão ali estudando, então a energia é boa. E eu a gente- lembro que eu adorei voltar a estudar. Eu fui a oradora da turma, todo mundo me conhecia. E eu era a mais velha, praticamente, mais velha que muitos professores, né? E eu lembro que hoje, que é desembargadora, a doutora Érica, foi minha professora de Direito Penal. Ela tinha 10 anos menos que eu. Olha né? só, Entendeu? então. Aí continua aham, tendo, né? aham. Não mudou. Não mudou. Mas assim, o ambiente acadêmico realmente ele traz essa energia, né? Essa vontade de querer evoluir, aprender mais e Exatamente. conhecer gente, né? E nunca é tarde. Não. Olha, quem tiver aí vontade pode começar, porque nunca é tarde. E é muito importante a gente estudar, sabe? E depois eu não parei, fiz algumas pós e continuei estudando. Mas, enfim, o direito veio dessa forma. Tá. E comecei a advogar. Eu hoje advogo em casa, a minha advocacia é mais caseira, né? Uhum. Trabalho com direito de família, trabalho com as pessoas LGBTQIA+. E aí, a advocacia me trouxe a militância LGBTQIA+. Né? Entendi. Porque eu fui para a OAB, e Uhum. aí, em 2012, eu tive um problema no coração, né? Eu fiz uma cirurgia, coloquei 4 pontes. Eita. Foi um momento... Bem delicado. Foi um divisor de águas ali para mim, porque eu saí dali com essa vontade de trabalhar para as pessoas LGBTQIA+, porque eu sou uma mulher lésbica, né? Aham. E a minha geração foi uma geração que foi muito oprimida, muito reprimida e oprimida, Mas né? tu sempre falou assim, dessa forma tranquila, leve pra todo mundo e dizer, eu vou levantar a bandeira e vou dizer que os outros podem vir junto. Quando é que foi também que aconteceu? Foi nesse divisor de águas? Então, quando eu quase que eu desencarnei, né? Quase que eu morri aí em 2012. Eu estava com 98% da artéria principal Meu entupida. Deus. Eu não infartei porque Deus não quis Não mesmo. era a tua hora ainda. E se eu tivesse infartado, era fatal, era fulminante. Né? Então não tinha condição. Aí Tinhas uma missão grande aí na frente ainda. Eu já tinha a história do espiritismo, né? Que eu não estou comentando aqui. Eu já tinha a história do espiritismo comigo, né? Que a minha família
é de berço espírita. Uhum. Apesar de ser, nós éramos católicos espíritas, né? Porque a gente ia domingo na missa e segunda-feira no centro espírita. Muita gente ainda é assim. Ainda é assim, né? Ainda é assim. Porque sempre teve muito preconceito Sim. do espiritismo, Ainda né? tem? Daí E ainda tem. o pessoal tem o católico espírita mesmo. Eu cantava no coral da igreja, eu estudei em colégio de freiras, Uhum. na segunda-feira estava lá no centro. Então, desde criança eu frequentava. E aí a minha tia assinou o Círculo do Livro Espírita e eu comecei a ler muito, ler muito. Então, eu sempre gostei muito da doutrina espírita, né? Até hoje, né? E daí, quando teve esse quase pra lá Quase do que pra desencarne, cá... eu falei, e alguma coisa, eu voltei dessa cirurgia, quando eu voltei outra pessoa, sabe, Entendi. Melanie? Porque foi duas coisas muito importantes que eu tenho feito na minha vida, que só foram feitas depois da cirurgia, que foi o ativismo LGBTQIA+, né? Vou falar até LGBT, porque eu tenho uma preguiça dessas letras aí. Eu sou, mas tem umas coisas que eu discordo. E a questão do espiritismo. A questão do espiritismo, como Tá. palestrante, porque médium eu sou desde os 19 anos. Sempre Eu trabalho trabalhou. com psicofonia, né? Para quem não sabe, psicofonia é a vulgo incorporação, né? Também chamada por alguns de canalização. Que é que o espírito fala através do teu da corpo, gente, né? o espírito, né? O perispírito do espírito encosta no meu perispírito e a gente faz a comunicação, né? Então eu trabalhei muito com psicofonia, né? Eu era uma médium psicofônica bastante atuante. Então, trabalhei na Umbanda também, antes de trabalhar no Kardec, por 11 anos, e depois fui pro Kardec. Mas não levantava bandeira de sair palestrando e algo nesse sentido? Nada. E depois, em 2012, quando eu tive esse problema cardíaco, eu volto, então, e aí eu já estava no Kardec, né? Eu fui pro Kardec em 91, e eu tinha 30 anos. Então, eu já fui para lá e eu já comecei a estudar, já comecei a trabalhar lá dentro. E aí, um dia me chamaram para... não, tu não quer dar uma palestra? Eu peguei, será? Vou. E eu sempre gostei de falar, né? Sempre no colégio, na universidade. Né? Até hoje, não parei de falar, né? Eu falei, E aí, fiz a primeira palestra lá na CERT, que foi a minha casa espírita por muitos anos, por quase 30 anos. E eu aí começou um a chamar também, e aí faz 13 anos que eu sou palestrante espírita, e eu dou em diversos centros espíritas da Grande Florianópolis, né? Então, no fim, essa cirurgia trouxe à tona a missão na advocacia, que é representar um público que precisa de voz ativa. Exato. E a questão espiritual de dizer assim, eu vou levar essa mensagem aí para todo mundo. Exato. É triste, não é, né? A gente tem que passar por uma situação como essa para conseguir virar acordar, a chave. Né? Porque a gente não vai pelo amor, né? Porque eu não sei, porque foi uma coisa tão automática o que aconteceu comigo. Eu sempre achei que eu tive, né? Para quem acredita, eu tive um encontro lá com a turma, né? A turma do outro lado disse, olha, tá na hora, né? Já tá inclusive passando da hora. Tu precisas fazer isso. Porque foi uma coisa que veio de dentro de mim, sabe? Quando tu nem sabe de onde que veio. Aí eu peguei, fui na OAB, a OAB tinha uma comissão lá chamada Comissão da Diversidade Sexual, e que o presidente era um rapaz hétero, simpatizante, mas era um rapaz hétero, com mais umas 3 pessoas. Ela não era muito atuante. Eu nem culpo eles, mas é porque existia muito preconceito, como existe ainda, né? Aí eu cheguei lá como membro dessa comissão, e fiquei 1 ano ali auxiliando. Daqui a pouco o presidente da época me nomeou como presidente. Aí na outra gestão eu mudei, eu extingui essa e fundei a Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero. Quando eu falei homoafetivo e quando eu falei gênero, eu fui muito melhor recebida, porque antes era a Comissão da Diversidade Sexual. Então parece que a questão, isso é uma coisa que eu sempre lutei muito, sabe, Melanie? Como se essa questão de uma pessoa ser LGBT só fosse inerente à questão sexual. As pessoas só acham. Então eu disse, não, nós não vamos botar diversidade, nós não vamos ter uma comissão com esse nome. Nós precisamos falar que nós precisamos formar a família, que nós amamos, que tem amor. Não é uma questão inerente ao sexo. É uma questão inerente ao amor. Assim como um casal hétero se ama e casa e tem filhos, nós também queremos ter essa mesma vida, só que com as pessoas do mesmo sexo. Essa é a diferença.
É que é interessante que fala assim, diversidade, não sei o quê, que É. é diferente. Não, todo mundo é igual. Ama igual, cada um ama pessoas de outras raças, né? De outro gênero. Mas assim, são pessoas se amando. No Sim, são fim, seres humanos. A diversidade está na cor, na raça, no gênero, é. na questão da orientação sexual e afetiva. Aham. Eu sempre gosto de dizer que é uma orientação. Até a palavra orientação é uma palavra que a academia criou, né? E já estão falando também que é condição, que eu acho até melhor. Tipo, por exemplo, o que seria uma orientação sexual ou uma condição sexual e afetiva? Uhum. Seria com quem eu quero me relacionar. Tá. Então, se eu sou homo, é porque eu gosto de amar as mulheres. Uhum. Se eu sou hétero, eu gosto de amar os homens. Uhum. Eu posso ser bissexual, posso amar os dois. Tem pessoas que têm essa facilidade, essa flexibilidade de amar os dois sexos. Uhum. Ok. E tem ainda, aí tem uma outra classificação, que é o PAN, que ele se relaciona com as pessoas trans, com as pessoas Tá, héteros, entendi. então, entendeu? Então, Na minha cabeça, eu confesso que é confuso, não, né? para Quem quem, tá de fora, assim, que não... para quem é heterossexual é É. confuso. É. É porque tu foi criada numa Sim. linha heterossexual. Tu não conhece esse mundo. Então, eu, como conheço o mundo, a gente vai vendo que há uma diversidade muito grande, sim. E por isso a diversidade. importância de botar pessoas que entendem à frente de projetos, né? Porque assim, entende? eu posso dizer que eu tenho empatia, eu posso dizer que eu procuro estudar, entender, enfim, mas eu não tenho a vivência daquilo, né? Por isso Exato. que às vezes é tão difícil alguém pegar e levantar realmente uma bandeira, porque eu não tô no meu lugar de fala, né? Exato. Então é bom botar alguém que tem lugar de fala para representar e, né? O lugar de fala, eu até já questionei algumas vezes, porque como se porque quando se diz assim, eu tenho lugar de fala, ok, eu concordo com isso, como tu falas, né? Eu concordo super. De puxar uma bandeira, por exemplo, uma assim, pessoa, uma mulher que não é lésbica, porque como que ela vai conseguir defender, né? Ela sabe que uma mulher lésbica passa, ela não sabe, Não. ela não é. Eu posso imaginar Tu ou pode ter imaginar, convivido mas tu com não vai alguém, mas saber eu não vou nunca. sentir. É como eu tenho empatia pelos negros, pela população negra, imagina, né? Mas eu não sou uma mulher negra, eu sou uma mulher branca. Eu não sei o que uma mulher negra passa, nem um homem negro, né? E eu sei que eles sabem o que eles passam. Deles chegarem nos locais, os olhos olharem com outros olhos. A mim também, por eu ter uma performance às vezes nem tão feminina, já as pessoas olham e já, aquela ali, né? Entendeu? Entendi. Tu performar mais assim, fora de um padrão, né? Porque aí, essa questão de gênero é outra coisa muito, sabe, Melanie, muito intrigante. Porque aonde que está escrito, né, que a mulher tem que usar vestido, que a mulher tem que se maquiar, que a mulher tem que colocar cor de rosa, que a mulher tem que... Aonde está escrito que o homem tem que ser durão, não pode chorar, que o homem tem que usar só cores escuras, que o homem não pode rir muito, que o homem não, né? Então, assim, aonde que está isso? Foram construções sociais. E se for olhar lá na Idade Média, antes, época de reis, enfim, os homens, os reis, né, tinham vestimentas mais rosas, tem fotos aí. Não, super coloridas, tudo colorido, vestidos e tudo. Até hoje, o kilt, né, da Escócia. da Escócia. Então, Então, realmente assim, são construções, né? E o homem colocar o vestido não quer dizer nada. Absolutamente eu tenho nada. que saber quem eu sou. E a partir do momento que eu sei quem eu sou, o que os outros falarem, acharem, enfim, não me interessa. Porque o que interessa é que eu sei da minha índole, né? Exato. O que eu vou fazer, enfim, praticar o bem ao próximo, que é o principal de tudo, que a gente veio nessa terra pra isso. Fora isso, o que tu tá fazendo da tua vida não me interessa, né? Isso é uma outra questão. O doutor Drauzio Varela um dia falou isso numa entrevista, né? O que eu tenho a ver com o meu vizinho, se ele se relaciona com homem, com mulher, se ele... Eu não tenho nada a ver com isso, né? Hoje, na academia, eu conversei com uma menina trans, uma mulher trans, né? A mulher trans, ela nasce com a genitália masculina e, ao longo da vida, ela vai percebendo que ela é muito feminina, que ela sente uma personalidade diferente dentro dela, né? O gênero não coincide com a genitália, pelo padrão, né? Então, isso é uma mulher trans, né? Que também pode ser chamada da travesti. A diferença da mulher trans para a travesti é a questão política apenas. Porque falar que é uma mulher travesti é uma questão política. Se, poxa, eu sou uma mulher travesti. Tipo a Erika Hilton, né? Mas ela não deixa de ser uma mulher trans. Sim. Mas ela diz, eu sou uma travesti, porque quando ela fala isso, ela está trazendo as travestis que estão na rua, na sua maioria,
para dentro. Isso Porque é a muito palavra é um importante. pouco marginalizada, assim, né? Quando se fala de Exatamente. travesti, a gente lembra muito de, viu na rua aquela pessoa que é É, muito e como. julgada por isso, né? Nossa, e assim, e elas estão, né? Porque nunca se pode falar no masculino. Não é Elas. a travesti. É. Elas estão na rua, na sua maioria, porque elas não têm oportunidade de trabalho, né? Porque elas gostam. Uhum. Algumas podem até gostar e tudo bem, né? Até porque a prostituição foi uma das primeiras profissões no mundo, né? Sim. Ela sempre existiu. A mulher não tinha espaço de trabalho, ou ela casava com algum homem, ou ela era prostituta. Uhum. Isso na Idade Média, na Idade Antiga. Então, nós temos a mulher sempre teve muito sofrimento para sobreviver, né? E a mulher trans não é diferente a travesti, né? Uhum. Então, ela está lá na rua, na sua maioria. Eu sei de muita coisa aqui, a gente teria que ter um outro podcast só para falar sobre isso. É uma questão assim. Mas com ela que tu conversou na academia. Então, ela estava fazendo a transição. Tá, Então, ela entendi. ainda tem barba um pouco e tal. E ela estava me falando, né? Eu comecei a perceber, eu esperei muito tempo para ter certeza Uhum. que eu era uma mulher. Então, ela deve ter uns seus 20 e poucos anos. Tá. Ela disse que sempre desde a adolescência ela sentia, mas ela disse, será que não é uma coisa momentânea, uma passageira? Então, eu achei muito interessante a conversa dela. Ela maturou essa ideia, até que ela viu que ela não tinha mais, que ela só ia ser feliz se ela fosse quem ela é. Sim. Então, veja bem, né? A militância LGBT, eu sempre digo isso quando estou dando palestras para falar sobre esse tema. Eu espero que daqui a muitos anos não precise uma pessoa estar aqui na frente, né, defendendo as pessoas para elas serem o que elas querem ser. Tu precisas que alguém defenda a tua heterossexualidade? Não. Tu precisas que alguém defenda a tua cisgeneridade, que tu és uma mulher cis? Uhum. Não precisa, graças a Deus. Então, nós ainda temos que defender essa população. E assim, né? Daí a gente tocou um pouco aqui no assunto do espiritismo. E é triste que isso acontece em vários aspectos, né? Até na questão religiosa. Que triste é a gente ter que defender. Agora a gente tá gravando aqui. Hoje, eu não lembro bem o dia, mas dia 21 de janeiro foi dia do combate à intolerância religiosa. Isso. E daí também tem que ter uma causa, tem que ter alguém para falar e defender, pratique a religião que você se identifica, né? Exato. Seja quem você é. Na questão de gênero, a mesma coisa. Gente, é ser quem a pessoa é. Exato. Foi o que eu falei. Enquanto ela tá fazendo bem para ela, para os outros, que ela não tá interferindo na nossa vida de forma negativa, deixa a pessoa ser quem ela é, deixa viver o que ela quer viver, deixa trabalhar com o que ela quer trabalhar, né? Viver a espiritualidade do jeito que ela quer viver. Eu não consigo entender isso, sabia, Margareth? E é tão interessante, né, Melanie? Porque se tu for observar, todos sob o guarda-chuva do monoteísmo, né? É um Deus só. Então, se quer professar o seu Deus na Umbanda, no Candomblé, no Kardec, na católica, na evangélica, pentecostal, na protestante, budismo, seja lá onde for, tudo bem, tá tudo certo, né? Não, nós nos utilizamos de rituais diferentes, talvez alguns dogmas, linguagens diferentes, mas nós estamos todos orando por um Deus só. O governador do planeta é um só, que é Jesus. É ele que cuida da gente, do planeta Terra. Claro, nem todas as religiões aceitam isso, né? Os muçulmanos não aceitam. Né? Então, a gente vai entrar os judeus também não, porque os judeus estão até hoje esperando o Messias. Então, os judeus e muçulmanos que eles não entraram, mas para nós que somos cristãos, né? Sim. A gente é ele, né? Não... E daí eu perguntei... Só o candomblé também que não é cristão. O candomblé não é. Daí Só veio a Umbanda é. O Oxalá, né? Não, o Oxalá é da Umbanda. Da Umbanda. Não, o Oxalá é da Umbanda. O candomblé, Oxalá é Umbanda e candomblé, é o termo. Eu acho que no candomblé também é, mas eu sei que o candomblé ele não cultua Jesus Cristo. Não. Tá. O candomblé não. A Umbanda sim. Entendeu? Pra ver o que é o Oxalá. Né? Que tem tanta diversidade em tudo na nossa vida, né? Em todos os quesitos. Por que não só viver e aceitar? E daí tu falou assim, eu precisei ter uma virada de chave muito grande para ser quem realmente eu sou, levantar realmente a bandeira, né? Até aquele momento, a Margareth era essa Margareth aqui?
Como é que era a Margarete de Ah, antes? pois é, foi difícil. É? Ah, foi. Eu fui realmente assumir a minha identidade sexual e afetiva aos 56, 57 anos, faz Ah, tem muito pouco pouco tempo. tempo. Assumidamente, sim. Aham. Foi quando eu comecei na comissão. Na verdade, antes um pouco. 53 anos. E daí antes disso, Vamos botar então. 50 anos aí. Tá. É pra que, na verdade, arredondar. assim, ó, eu sempre fui, na verdade, eu nunca, se alguém me perguntasse, eu não escondia. Sim, Mas assumir um relacionamento para as pessoas, entendi. ou falar para alguém assim, ah, minha namorada, Uhum, e isso eu custei muito, foi aos 50 anos. uhum. Porque a minha geração é assim, a minha Sim. geração é muito reprimida. É. Eu tenho amigas até hoje que não assumem para a família. Uhum. São casadas há 40 anos e acham que a família não sabe. Aí eu olho Que assim, mora ah, com a gente, vocês. amiga. Ah, essa Gente. aqui é minha amiga. É, tu acha que a tua mãe acha que é tua amiga, vocês estão juntas há 30. Não, tem gente que pensa. Aham. A minha geração é uma geração até preconceituosa com ela mesma, sabe? Sim. Isso é um. Eu lembro que quando eu comecei a me soltar como eu era, assim, agora eu vou ser quem eu Aham. sou. Vestir o que Aí- eu quero vestir, cortar o cabelo do jeito que eu quero cortar. Exatamente. Aí eu gosto de usar uns ternos, umas gravatas. Aí algumas amigas começaram a dizer, ai, a Margarete agora parece que ela quer ser homem. Ai, não é que eu quero ser homem. Eu quero ser eu. Eu quero ser eu. Eu gosto de usar gravata às vezes, eu gosto de usar um terno, adoro. Mas E eu hoje- gosto de me maquiar, eu gosto de fazer minha mão, eu gosto de fazer meu pé, eu gosto de fazer sobrancelha. Sim, E daí? Aí vai falar o quê? Falar Ah. nisso, eu já até convido o pessoal pra seguir o teu Instagram, Ah, porque lá tem umas fotos da Margarete e realmente tu tem um estilo. Olha, Margarete, de dar inveja. É cada. Olha só, eu já salvei lá. É que nem um Pinterest da vida. Tu olha aquele look e tu pensa, olha. Mas tem que ter peito pra também usar, né? Tem que ter a Tem, personalidade. tem. É, e a tua Às ve- personalidade alegre, né? Aí E às vezes eu combina. vou nessas. Porque a OAB é uma coisa mais conservadora, não É. tem como não ser, né? É. A ordem é algo conservador. Mudou bastante. Eu Uhum. acho que eu fui uma das precursoras Pioneiras lá, ali, pioneiras lá, porque eu lembro que nunca que a OAB imaginou que ia colocar uma mulher trans cantando lá no auditório. Eu coloquei a Selma Light cantando lá no congresso LGBT. Então, assim, o pessoal fica, ai, não, melhor não. Já houve até gestões que não permitiram uma pessoa trans apresentar, mas agora não, agora Tá tá mudando. tudo bem, graças a Deus. Aham. Mas eu lembro que. E aí, quando às vezes tem essas ocasiões, esses eventos da OAB, pomposos, Aham. os homens todos de terno, as mulheres chiquérrimas, eu vou com o meu terno. É isso aí. Eu vou ser E aí? quem eu sou. Aí os caras olham assim pra mim, aí um dia um chegou pra mim e falou assim: a tua gravata tá meio não sei o quê. Ah, então tu dá uma arrumadinha aqui que eu não tenho muita prática. É isso aí. E assim, né, Margarete, também vem muito. A gente ser quem a gente é, tem que ter o bancar isso, né? Que eu acho que a questão é que tu falou, minha geração é um pouco preconceituosa, tem mais essa dificuldade de peitar e dizer eu sou assim, deu. A geração nova cresceu já nesse espaço de tá tudo bem, né? Tu pode peitar, tu pode dizer eu quero, eu vou, eu faço. Agora, a minha geração, apesar de eu ser nova, mas também veio com essa programação ainda de ter essa dificuldade de bancar algo diferente. Oi. Porque a gente tenta se encaixar num Isso. rótulo, né? Eu vou te falar uma coisa, sabe qual foi a minha virada de chave? É eu quase ter morrido. Uhum. Porque quando tu leva um susto desse, depois ainda, esse foi o primeiro susto, em 2012. Aham. 2021 foi o outro do câncer de mama, né? Tá. Então, o que tu vai... Cara, eu vou ficar agradando as pessoas para viver? Você do jeito que as pessoas gostariam que eu fosse? Se tu vê ali a iminência da morte, porque o problema é que nós nascemos, independente de crença, Melanie, independente de crença, nós nascemos e achamos que somos eternos, a matéria é eterna e não o espírito. Então vive para a matéria o tempo inteiro, né? Vive com as aparências, vive mentindo para si mesmo, vive na hipocrisia. Aí quando você está ali, ó, talvez não volte da cirurgia, entendeu? Uhum. O que adiantou isso? Nada. 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 Aí é um momento que tu vai parar para refletir e vai dizer que não, eu vou viver minha vida, eu vou usar meu terno, eu vou botar sei lá o quê, eu vou fazer do jeito que quem quiser que goste, quem quiser que não goste, sabe? Uhum. Eu vou ser feliz comigo,
Porque essas questões de gênero ainda tem muito tabu. Tem. A mulher não pode botar isso, o homem não pode fazer aquilo. Se o homem, por exemplo, o teu marido, se ele botar um brinco, ó, até que é bem comum o homem usar brinco, mas vamos fazer outra coisa mais ousada. Teve uma época, nos anos 80, em São Paulo, que eu ia muito para São Paulo, que os homens usavam batom, homens héteros, botavam batom. Qual o problema? Sim. Entendeu? Ou botar, eu vou botar, sabe? Então, assim, essas questões de gênero, essa caixinha que tu falou que a gente foi criada, é que a gente precisa destruir essas caixinhas. Sim. A gente precisa ser que a gente é. Um dia, se tu quiser, tu vai todo dia advogada, toda arrumadinha. Outro dia tu pode ir mais solta. E isso não vai tirar tua competência enquanto advogada, isso não vai mitigar tua moral, né? Sim. De forma alguma. Eu acho que a principal questão, e daí tu já esclareceu um pouco aqui, a gente precisa entender também para conseguir respeitar, né? Com Porque certeza. muitas vezes a pessoa não se dá nem o direito, não se permite ouvir para entender as nomenclaturas, entender por que aquela pessoa está passando por aquela situação, por que, meu Deus, nasceu menino e agora ela quer ser menina. Por que isso acontece? A gente também precisa entender para respeitar, né? Com certeza. E apesar de ser né, a tua geração de que quer se enquadrar em rótulos, mas eu acho que tá mudando. A geração nova tá trazendo... Tá ótima. Esse pessoal tá dizendo assim, Sim. ó, vamos mudar, Mas todo tá na mundo hora. é uma loucura. Tá virado... Tá uma maravilha. Eu queria ter 20 anos agora. Não é? E a quantidade de balada que tem. Sim. E aberto. E... Todo mundo tá casando, todo mundo tem família. Eu tenho uma história pra contar, posso? Pode, claro, o microfone é teu. O primeiro relacionamento que eu tive, a primeira namorada que eu tive, aos meus 19 anos, ela era, pra ela e pra mim, era a primeira vez, né? Nós duas. Nós nos conhecemos e namoramos, e eu fui apaixonadíssima por ela também por mim. E isso lá em 1979. Tá. Começo dos anos 80. E tudo escondido, né? Era tudo escondido, enfim. E um dia ela falou pra mim assim, eu nunca esqueço isso, nós ficamos 2 anos e meio juntas, mas acho que tipo 2 anos, ou quase isso. Nós começamos a ter alguns problemas, porque era tudo escondido, era muito complicado, né? Nós tínhamos um núcleo pequeno de amigos que também eram gays, né? Na época. E aí ela disse assim pra mim, ela me chamava de pequena. Ela disse bem assim pra mim, pequena, eu não vou ficar contigo. Eu gosto de ti, mas não vou ficar. Eu vou te dizer por quê. Porque eu quero 2 coisas na minha vida. Eu quero ter filhos e eu quero um papel, eu quero casar. Tá. Ela falou isso em 1981. Naquela época não tinha possibilidade. Imagina, nem se falava nisso. A mulher nem divorciava naquela época, Deus. tinha ainda toda... Imagina, né? O movimento feminista não tinha nem pego aqui ainda direito, né? Então, aí ela falou isso, eu lembro. Depois a gente acabou terminando. Nós terminamos. E aí passou o tempo, eu me soltei na vida, conheci outras pessoas, e aí, né, pronto. Daí pronto, vai. Aí é o Acabou. mundo. E ela veio a ter uma doença, ela morreu muito jovem, com 33 anos. Quando nós ficamos juntas, ela era 1 ano mais velha. Eu tinha 19 e ela tinha 20. Depois ela casou com um cara, né, com um homem. Casou com um homem, teve 2 filhos. E quando um menino tinha 10 e o outro tinha 1 ano, ela morreu. Ela desencarnou. Ela teve uma leucemia que veio assim do nada, galopante, e levou ela em 6 meses. Eu lembro que eu procurei ela, fui no hospital visitar, ela me chamou, nós conversamos, nós tínhamos uma conexão muito grande ainda. E ela me perguntava, nós conversávamos sobre, ela falava, eu vou morrer. Ela estava internada direto, ela não podia sair do quarto, porque ela não tinha imunidade nenhuma, né? E aí eu lembro que eu viajei e eu sonhei com ela, só que eu sei que eu saí do corpo, encontrei com ela. E ela falou assim, pequena, como é que é morrer? Me explica, porque eu tô indo embora. E eu peguei e expliquei para ela, né? A explicação espírita que eu daria para qualquer pessoa naquela época. E aí eu estava no Mato Grosso de férias, eu estava já com outro relacionamento, tudo. Eu voltei para casa correndo, aquilo me deixou mal, eu não quis mais ficar lá onde eu estava, e voltei. E quando eu chego em casa, o telefone tocou, era fixo ainda, não tinha celular.
era a madrinha dela dando a notícia que ela tinha acabado de desencarnar. Aí eu fui no enterro dela ainda, tudo. Ela tinha 33 anos. Ou 34. 33, eu acho. Passaram muito tempo. Esses dias eu fui lá no jardim. Esses dias que eu digo, sei lá, uns 4 anos atrás, sei lá, 3, alguma coisa. Eu fui num velório de um pai de uma amiga minha, lá no Jardim da Paz. E eu lembrei dela. Eu vou lá no túmulo, nunca tinha ido, né? Lá no túmulo da Fátima. Aí, não ia falar o nome que eu ia falando. Falou. Aí fui lá, cheguei lá no túmulo e falei assim: olha, tem uma notícia para te dar. Agora já pode casar, agora já pode ter filhos, inclusive daria até para eu colocar meus óvulos dentro do teu útero e a gente ter um filhinho e casar Das duas. e tudo. E vou te falar mais uma, sabe? Que eu fiz parte dessas pessoas que lutaram por isso e que continuam lutando. Eu me emocionei agora. Falei isso pra ela, cara. Sabe aquilo? Parece que ela estava ali escutando, sabe? Eu chamei ela assim e falei isso aí. Com certeza ela estava escutando, Margarete. Isso já faz muitos anos, né? Ela desencarnou em 92. Para ver como que importante que é o tempo, tá né? A evolução, as pessoas. Porque daí agora eu quero que tu conte um pouquinho. Tu falou, eu fiz parte disso. Como é que foi esse movimento de conseguir o casamento aí no. Porque assim, foi uma luta também, Foi uma luta, né? muita. E tu acha que no fundinho tinha um pouco disso? Dessa inspiração, assim, desse primeiro amor que na época não podia casar? Tu acha que lá no fundo isso te motivou? Eu acho que todo homossexual, ele quer ter uma vida como o heterossexual tem, entendeu? Ele quer formar família, ele quer poder dizer isso aqui é meu marido, isso aqui é minha mulher, sabe? Normal. A gente reclama de rótulos, mas a gente quer esses rótulos, né? A gente quer dizer assim, rótulo no sentido de eu sou casado, de ter um nome pro que eu vivo, né? Porque a gente está numa sociedade que cobra muito isso, né? É uma sociedade que nos cobra, mas eu acho que independente disso, a gente não vem aqui para ficar sozinho, não. Sabe? A gente vem para formar família, né? Eu acho que talvez eu seja uma exceção, mas eu acho que a maioria das pessoas vieram, nós viemos para isso. Eu acho não, eu tenho certeza. Né? E o Espiritismo nos fala sobre isso, né? Nós abrigamos no nosso lar as pessoas necessárias ao nosso orientamento moral, entende? Então, eu nasci num lar que não foi por acaso, né? A minha mãe me teve, não pôde ficar comigo, me deixou com a mãe dela, com a avó, depois a avó morreu, aí quem ficou foi a tia, e a tia que ficou comigo até hoje, que é a minha mãezinha, que foi embora, vai fazer 1 ano agora, que ainda sinto muito a partida dela, que foi minha mãe, ela. Mas assim, era para eu ter sido filha dela, né? E desde os 9 meses ela que me criou. Desde os 9 meses. Então, fui filha biológica de uma, filha de amor de 2, porque foi da avó até os 7 anos, né? Não, o pai ausente, né? Que também desencarnou agora, em dezembro do ano retrasado. Meu avô fez esse papel um pouco do pai, meu avô materno, um avô maravilhoso, que eu amei muito também, que já partiu, obviamente. Então, assim, é um núcleo familiar, coisas que eu precisava pro meu adiantamento moral. E a relação homossexual não é diferente. Entendeu? Eu quero te interromper rapidinho, Claro. só para frisar, no sentido de que eu quero ter filhos. Não precisa só ser no meio da medicina, de ter toda essa intervenção médica, mas quantos filhos estão no mundo que são para ser teu? A adoção claro, tá aí para isso também. Claro. E aqui eu já falei várias vezes de adoção, e eu acho tão importante trazer isso, porque é outra coisa que às vezes o pessoal tem preconceito. Não, mas eu queria um filho meu, mas ele vai ser teu. Porque isso é egocentrismo, né? Isso é egóico, na verdade. E família, ela pode se formar de qualquer jeito. Forma. Não precisaria ter um filho meu, né? Mas isso foi uma coisa também, Melanie, que a sociedade cobra muito, né? Você deve ter casado com o seu marido e logo em seguida, quando é que vem os... na verdade, cobram? Cobram. Na verdade, o meu caso foi diferente, né? Eu primeiro fiz os filhos, depois... Então já foi fora da caça. Eu já fiz. Agora, se for pensar lá na tua época, uma menina que engravida, pelo menos eu fiz o certo, né? Segundo o padrão deles. Casei depois. Mas, assim, o que eu quero dizer é que família é de várias formas, né? Exatamente. E que bom que a gente tem condições de, seja pela medicina, seja adotando, mas que fique aberta a questão da adoção. Eu gosto muito de trazer esse tema aqui, porque tem tantas crianças
precisando, e que os teus filhos estão lá, eles estão aqui na Terra, eles estão te esperando chegar neles, né? Sim. Assim como tu veio para ser filha da Da Marlene, Marlene. que não era minha mãe biológica, era irmã da biológica. Quem trouxe ao mundo foi a Marli e quem criou foi a Marlene, entendeu? Então, assim, ó, e outra coisa, as famílias, elas se constituem, por isso nós temos lá no Congresso, engavetado, infelizmente, o Estatuto das Famílias. As famílias podem ser formadas, a Constituição hoje é diversa, né? Quando o Poder Judiciário começou a olhar a família, não pelos laços consanguíneos, e sim pelo amor, né? Quando a Justiça olhou o afeto, e que o afeto é que une uma família, qual é o elo para se dizer que é uma família? É o afeto que os une. É o afeto. O laço consanguíneo é um detalhe. Né? E nós que somos espíritas sabemos muito melhor disso ainda, né? Temos o dever até de propagar isso, né? E daí eu queria que tu voltasse de novo, que a gente vai conversando, sim, né? Sim, aí eu me perco pra caramba. Não, e eu sou curiosa, eu quero ir sabendo de outras coisas, né? Mas do casamento de pessoas... Então, aí o que acontece, né? Todo o movimento LGBT começa com as paradas, né? Com as paradas gays. Parada diversidade, parada gay, seja lá o nome que for. A parada LGBT. Tudo começa para dar... Porque o objetivo da parada sempre foi dar visibilidade à causa, né? Sempre foi dar visibilidade a essas pessoas que não faziam parte da caixa, que é a maioria, né? Então, esses movimentos... E começamos a ter casos na justiça de pessoas que viviam com as outras, 2 homens, 2 mulheres, que um desencarnava, né? Um morria, o outro não tinha direito a nada. Aí a família vinha que nunca tinha dado bola para ele, às vezes, tinha até abandonado pai, mãe ou irmão, sabe? Vinha e levava os bens patrimoniais todos, né? Aliás, todo o patrimônio, né? Todo o produto da herança ali para eles. E a pessoa ficava sem uma pensão alimentícia, às vezes dependia do outro, a pensão por morte. E aí começaram a ter todos esses problemas. Então o INSS começou a receber uma enxurrada de pedidos de reconhecimento, né, de pensão por morte. O judiciário começou a se entulhar disso, de relacionamentos, principalmente no caso de morte, né? Principalmente nesses casos. E aí o ministro Aires Brito, né, aposentado hoje, um grande constitucionalista, né, foi que decidiu. Foi ele que... Então, tinha uma ADIM lá, né, e essa ADIM que tinha, ela era oriunda do estado do Rio de Janeiro. E quem era o procurador do estado do Rio de Janeiro? O Barroso. Não sabia. A sustentação do Barroso no STF, defendendo a união estável entre pessoas do mesmo sexo, é uma aula de humanidade. São 35 minutos. Tem no YouTube. Se jogar Barroso, quem quiser assistir, é de uma beleza o que ele fala. E, aliás, o próprio voto da relatoria do ministro Aires Brito é de uma maravilha. Então, existia essa DPF, né? 132, eu sempre, às vezes, esqueço o número, e essa outra ADIM do Rio de Janeiro. E aí foi onde, então, os movimentos sociais, as pessoas, né? E a gente já estava nessa luta aí, né? Enquanto comissão da OAB, né? Capitaneada pela doutora Maria Berenice Dias, né? A doutora Maria Berenice foi a que me convidou para ir para a Comissão Nacional. Eu comecei lá e aí eu fazia parte da Comissão Estadual e estava na Comissão Nacional. E aí a Maria Berenice criou essa comissão. Foi ela que criou essa comissão em nível nacional, lá no Conselho Federal da OAB. E aí tudo começa ali. Ela foi lá bater lá no Aires Brito, ela, Tony Reis e uma turma toda aí do movimento que a gente conhece do Brasil inteiro. E aí o ministro decidiu, né? Ele pegou o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz que a união estável entre homem e mulher, mas esse artigo, ele é omisso com relação a 2 homens e 2 mulheres. Ele não, quando a norma não proíbe, ela permite. Isso aí. Entendeu? Então, é a teoria de Kelsen, né? Então, não estava dizendo que não podia. Então, eles entraram ali, sabe? Fizeram uma interpretação do artigo 226, parágrafo 3º, e do artigo 1723 do Código Civil. E ali, reconheceram. A partir dali, Melânia, a partir de 2011,
com o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, o CNJ, em 2013, emite uma resolução, a 175, né? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ordenando os cartórios extrajudiciais a celebrarem os casamentos. Então, o casamento tem uma ordem do Conselho Nacional de Justiça, né? E a decisão é o reconhecimento da união estável. É essa a decisão. A partir dali, Pronto. aí abriu as porteiras. E é interessante que veio 2011, né? 2011. Então, já 25 tem aí... anos. Não, deu 15 10, 15 anos. É muito novo, né? E só que, ao mesmo tempo, apesar de ser muito novo comparado a outras normas, ao mesmo tempo, ele já vem com uma caminhada longa aí, no sentido de que já era para ser algo acessível, né? Já era para ser algo fácil. E muita gente ainda, talvez por ter medo, talvez por uma outra criação, acha que não tem esse direito. Ou acha que é tudo mais difícil, ou acha que tem que ser de uma forma diferente do tradicional. Eu falo isso porque quando eu comecei a advogar ali em 2018, 17, um dos primeiros casos que eu peguei de união estável afetiva, a menina assim pra mim falou baixinho: olha só, eu fiquei sabendo que a gente pode casar. Isso é verdade? Daí eu assim, olha, não E ela é precisa... jovem? Jovem, tinha 20 e poucos anos, quase 30 anos. Eu disse assim, tu não precisa falar baixinho, tá tudo bem, né? Se vocês querem casar, vamos casar vocês. Se vocês querem fazer a união estável, vamos fazer a união estável de vocês. Tudo certo. Ela assim, tá, mas a gente precisa fazer uma declaração, alguma coisa. Se não tem que declarar que, eu gosto da pessoa do mesmo sexo, ela achou que tinha todo... Se não, gente, tá tudo bem. E vê, é importante dizer que, gente, é igual, não tem distinção, todos têm o mesmo direito, né? Vocês lutaram tanto, né, a advocacia e tantos outras áreas do direito vieram juntos. E eu vou olhar, eu confesso que eu nem sabia que tinha sido Barroso. Eu vou olhar... Foi o Barroso. Barroso era procurador do Rio de Janeiro. Olha só. Não estava nem no STF ainda. Porque ele sempre foi acessível à pauta. Direitos. Ele sempre foi. Sempre, a única coisa que ele não fez, que ele poderia ter feito, e ele já saiu, foi o banheiro, né? O banheiro ficou. Não dependia somente dele, mas... Infelizmente, eles arquivaram, né? Mas qual que é a proposta do banheiro? E o porquê? Porque esse tema aí é bem polêmico, né? Bem polêmico. Põe polêmico nisso. Então me ajuda Muito a entender polêmico, qual que é a situação. Eu só vou fazer um breve retrospectiva histórica aqui, em segundos, para compreender, para todo mundo que está nos assistindo compreender. Então, a partir de 2011, nós podemos casar. 2015, adoção. Né? Porque antigamente os casais homoafetivos não podiam assumir. Não podiam adotar. Era só assim, uma mulher sozinha ou um homem sozinho. Aí, se ele tinha um relacionamento com outro homem, quando eles se separavam, o outro homem não tinha direito nenhum a ver a criança, a guarda, não tinha nada. Não, sabe? Não tinha nenhum dever. Então, a partir de 2015, foi a ministra Carmen Lúcia o voto dela. Depois nós tivemos a doação de sangue. Os homossexuais não podiam doar sangue, porque eles só poderiam doar se eles não tivessem tido relações nos últimos 12 meses. Impossível, né? Então, a doação de sangue também, o ministro Fachin, foi o voto dele, que ele disse que era um preconceito, como se a promiscuidade só houvesse entre homens gays. E o homem que tinha relacionamento com homens e dizia que era hétero, quantos que tem assim? Tu nunca vai saber, né? Enfim. E aí depois nós tivemos o nome social em 2016, com a Dilma, né, que foi ela que emitiu o decreto, ela que começa o nome social. Depois os estados vão decretando, o nosso foi em 2019, até eu que lutei muito, porque na época o governador não vetou o PL do nome social. Do nome social. Aí eu me manifestei enquanto OAB e ele voltou atrás, fez através do decreto. A gente brigou bastante lá. Então, teve o nome social, depois nós tivemos a alteração de registro civil em 2018 também, tudo com a DIN, tudo no STF. E aí tem outros, nós temos ainda a proibição, ainda em algumas escolas,
a discussões de gênero, tem proibição. Alguns municípios aprovaram essa lei, que é inconstitucional também. Quando ela chega no STF, ela bate na trave. Mas tu não pode falar sobre sexualidade nem gênero nas escolas. Esse é outro assunto polêmico. Polêmico, aham. Eu acho que foram esses. E teve a criminalização em 2019, que eu estava presente lá no STF. Né, no 6-0. Que aí depois teve o resto da votação, mas já estava no 6, né? Eu estive na votação da criminalização, foi em maio de 2019, que hoje, se a pessoa comete uma homofobia ou uma transfobia, é uma prática de racismo. Então a pessoa é racista. Ela não é análoga, ela é uma prática de racismo. Assim como o antissemitismo também. É uma prática de racismo. Está lá tipificado na Lei 7.716/89, no artigo 20. Tá? Então, é uma prática de racismo. Como é uma prática de racismo, é imprescritível, inafiançável e um crime hediondo. Né? Então, não importa se aconteceu contigo hoje ou daqui 10 anos, tu tem o direito de cobrar isso. É uma ação penal incondicionada, né? Pública, incondicionada. Então, só que alguém tem que fazer o BO, tem que representar, tem que chegar e aí o Ministério Público denuncia, né? Bem, dado a isso que eu falei, nós vamos agora para até chegar no banheiro. Banheiro é um problema. Por quê? Essa ação que estava no STF e foi arquivada é uma ação daqui, de Florianópolis. Contra um shopping, que eu não vou dizer qual, obviamente, né? Porque quase que eu solto, que eu sou assim. Quase 20 anos essa ação tem. Essa ação foi construída dentro de uma escola modelo, dentro de uma universidade que, como é que a gente chamava? NPJ, Núcleo de Prática Jurídica. Então, ela foi construída lá por uma professora, que era advogada, obviamente, né? Uma advogada amiga minha. E a pessoa foi lá, era uma mulher trans, que estava no shopping, foi fazer o número 2 no banheiro. Uma senhora entrou e olhou e viu que era uma mulher trans. Foi lá no segurança e disse, tem uma travesti lá, ou travesti, que deve ter falado bem assim, lá no banheiro. A segurança tirou a pessoa fazendo a necessidade de dentro, a pessoa se sujando toda, no público lá fora, a pessoa saiu toda suja, pegou o ônibus, foi para casa toda suja. Não, sabe, foi uma humilhação, uma coisa assim absurda, expulsou. Aí ela foi lá no Núcleo de Prática Jurídica, ela não tinha condição de pagar, né? E foi feita essa ação. E eu não vou lembrar agora se foi ganha em primeira e segunda instância, mas foi parar no STF. E lá ia decidir isso, se as mulheres trans podem ocupar o banheiro feminino e os homens trans o banheiro masculino. Né? Era essa decisão que iria ser tomada lá. E o ministro Fux ficou 7 anos sentado em cima dessa ação. Eu sempre digo que ele ficou no banheiro 7 anos sentado. E aí, quando foram decidiram por arquivar, porque eram incompetentes para decidir sobre aquilo. Sabe? Sobre uma alegação esdrúxula. Foi muito triste aquilo, sabe? Mas qual que é o teu ponto de vista a respeito desse... O ponto de vista é o que eu fiz. O que eu fiz na OAB já, infelizmente, tiraram. Nós fomos lá na OAB e colocamos uma plaquinha assim nos banheiros, nos 2 banheiros. Use o banheiro conforme o seu gênero. Pronto. Uma mulher trans, ela vai no banheiro feminino. Um homem trans, ele vai no banheiro masculino. Não importa a genitália. O problema dessas pessoas todas é o preconceito da genitália. Então, eles entendem o quê? Uma travesti tem genitália masculina. Então, eles acham que a travesti vai no banheiro pegar uma menina, uma criança, uma menina, vai estuprar. Mas, gente, todo mundo entra lá e fecha a portinha. Sim. Entendeu? Tá. A questão principal é ter a privacidade. Porque o banheiro feminino, ele é com portinha. Sim. Se nós vamos falar, alguns masculinos têm aquele mictório. Tem. Então, agora, mas tem portinhas também, eles não tem só mictório. O homem trans é sim que passa dificuldade, porque o homem trans, ele tem genitália feminina. Por exemplo, daí não ia conseguir usar não o vai mictório. Usar o mictório, ele é obrigado a ir numa portinha, mas ele é barbado, ele é homem. Se você observar um homem trans mesmo, que fez o processo transexualizador,
ele tem passabilidade de 100%. Você não vai saber se ele é trans ou se ele não é. Uhum. Um homem trans é difícil tu saber. A mulher trans, às vezes, tu percebe. Ela tem Uhum. macho. Porque ela tem um gogó, ela tem uma mão grande, às vezes um pé grande. Tu tens, ela não tem uma passabilidade de 100%. Sim. Até tem alguns que pode dizer que sim. Uhum. Mas o É homem que trans... depende também de muita cirurgia, né? Às vezes, ou não. Não é hormonização. Não é nem cirurgia, é hormonização. Porque nem todas as mulheres trans fazem redesignação sexual. Que a redesignação é que é trocar do sexo, tá? Uhum. Nem todas. Aliás, muito poucas têm feito. Tá? O processo sexualizador, ele é puramente hormonal. Entendi. Ele, por exemplo, a mulher trans, ela tem que parar de menstruar. Sim. Aliás, perdão. O homem trans tem que parar de Uhum. menstruar. Porque ele nasceu com a genitália feminina, mas ele se entendeu homem. Então, ele vai parar de menstruar. Então, ele precisa tomar um remédio para isso. Uhum. Ele vai fazer uma mastectomia. Uhum. Ele vai, talvez, reduzir quadril. Vai limpar quadril. Entendi. Né? E vai tomar testosterona. Vai ficar com pelo, vai ficar com barba, vai ficar com voz masculina, vai ficar um homem perfeito. E daí, assim, Margarete, Esse é o homem trans. Esse- Ah, mulher, então ele vai... Como é que ele vai num banheiro feminino? gente? Sim. Tu tá entendendo? E eu penso Ele não vai, que- né? Ele tá indo no masculino, que ninguém nem sabe. E ninguém entendeu? nem sabe, Acredito que, além do preconceito, tem muito enraizado ainda o medo da sociedade, realmente, Será que não vai rolar um assédio? É, Será que não vai ficar de olho? Será que, gente. né? Então, a questão da privacidade é o ponto principal, porque talvez o que é, na minha visão, né? Se o banheiro ele é aberto, igual o caso do mictório, vai ficar tudo exposto. Mas se tem casinhas, né? Entra com. Eu confesso que eu não tenho ainda, eu não bati o martelo ainda sobre essa situação, interno, sim, né? sim. Se eu concordo, se eu não concordo, me Mas gera sabes que muita é só no Brasil, dúvida. tá? Vamos falar assim, claro, tirando os países da América do Norte, que são conservadores também, né? México, Aham. Canadá e Estados Unidos, mas na Europa não tem isso. Não existe banheiro de higiene feminino e É masculino. unissex. A gente não diz unissex, a gente fala que é agênero, né? Não Ah, tem gênero, tá. Unissex é muito antigo É. também. Aí a gente vai entregando a idade, que é na época do gays e simpatia. Como é? GLS. GLS. Então, assim, não tem isso. Todo mundo vai nos banheiros. Então, assim, isso é uma coisa do Brasil. Uhum. Isso é uma coisa de, com perdão da palavra, com todo respeito, eu falo isso, de atraso da cultura nossa. Uhum. Entendeu? Do preconceito. Porque o que tu vai fazer no banheiro a não ser uma necessidade? Tu vai ter relação sexual no banheiro? É um hábito nosso aqui no Brasil ter relação sexual no banheiro, gente? Depende da animação do casal, né? Não, mentira. Não, realmente, não tem. No banheiro da sua casa, mas tu não vai fazer isso no banheiro público. Sim. Então, assim, as pegações de banheiro gays ocorrem, mas isso ocorre com os homens gays. Então, não são pessoas trans. Sim. São homens que vão para um banheiro e aí, se quiserem fazer o que eles vão fazer, Uhum. ninguém nem vai saber, né? Uhum. Então, assim, eu não entendo, eu não consigo entender, eu juro pra ti, não é nem porque eu defendo isso. O banheiro foi feito para fazer necessidade e para as mulheres se maquiarem, retocarem maquiagem, lavar as mãos, né? É para isso, gente, não é para ter relação sexual. Eu não entendo isso, sabe? E ficar ainda com uma viagem, pior ainda, achar que uma travesti vai cometer um estupro lá dentro é demais, né? Sim, sim. É uma viagem muito grande, que na maioria dos casos a travesti ela é hétero. Então, assim, não faz outra coisa, ninguém vai fazer isso lá dentro, gente, que absurdo. Eu acho assim, Mas eu acho que é muito medo, né? Eu penso que tem muito medo ainda na sociedade de realmente dessa questão do assédio, de pessoas bem intencionadas, porque... Mas veja bem, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Qual é o problema nosso? Nós estamos presos na genitália. Sim. Porque o que define a orientação sexual não é a genitália, é o gênero. Uhum. Um amigo meu esses dias falou assim pra mim, um amigo meu gay, teve um relacionamento sexual com um homem trans. Tá. Um homem trans, ele tem genitália feminina. Uhum. Que Mas confusão. Agora me fez uma confusão, porque eu comecei a imaginar. Não, mas presta bem atenção, eu vou Tá. fazer de novo pra tu entender. Tá. Um homem gay, Tá. normal, que gosta de homens. Tá. Homem gay gosta de homem, pronto. Uhum. Ponto pacífico. Ele teve uma relação com um homem, só que o homem é trans. Tá. O que é um homem trans? Ele tem genitália feminina, Uhum. ele não tem masculina. Ele teve, numa boa. Ele deixou de ser gay? Não, porque o homem trans é um homem.
E ele gosta do gênero. Não tem a ver com a genitália, só que ele não tem a genitália masculina. Tu entendeu? Entendi. Tu entendeu o que eu quis te dizer? Em primeiro momento, a minha É cabeça como fez eu uma fosse salada. ter uma relação com uma mulher trans. Eu posso ter. Eu Sim. gosto de mulheres do gênero feminino. Ah, mas a genitália é masculina. Bem, isso é um detalhe, a genitália. Até porque a questão da genitália, muitas Entendeu? vezes usa de Tem uma brinquedo. Tem, aham. Pode ser assim, pode ser assim. É com gás. Não tem problema. Até porque às vezes usam uns brinquedos que imitam. E daí qual a diferença, então, né? Não, e Porque tem um mais brinquedo- isso ainda, né? Se quiser também usar brinquedo. Aí, enfim. Aí a gente já começa a entrar por outro lado. Tu entendeu? Mas isso aham. não é importante. Então, qual é o nosso problema? Nós estamos presos num detalhe que é o nosso menor órgão do corpo. É o menor, tanto no homem como na mulher. Sim. Sabe? É uma Entendi. coisa assim, é essa prisão que a gente tem ainda que nos aprisiona. Abriu, o neném nasceu, é menina. É menino. Ok, a genitália é masculina e a genitália é feminina. Agora, se ele vai ser do gênero masculino ou feminino, isso a gente não sabe, porque isso é uma construção social, ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Porque só entende isso quem tem um caso Sim. na família. É. Aí vai conseguir compreender que ele nasceu com genitália masculina, daqui a pouco começou a brincar de boneca, daqui a pouco ele queria botar uma... Deixa ele à vontade. Botar um batom, Sabe uma por quê? coisa. Às vezes isso é um momento, isso vai passar, ele vai para a adolescência, isso às vezes vai mudar, e se não mudar, porque a gente é criança, a gente é puro, a gente não tem nada na nossa maldade. cabeça. Quem bota são os adultos, Somos né? nós que colocamos. Aí, imagina se eu vou dar uma boneca pro meu filho, se eu vou botar um vestido no meu filho. Meu Deus, eu tenho um vídeo tão lindo que quando eu passo esse vídeo nas palestras, todo mundo chora. E conta uma história assim. Que o menino gosta de usar vestido e não quer dizer nada isso. Uhum. Não quer, ele não vai ser nem trans. Ele era uma questão de... Então, assim, nós temos um preconceito muito grande, sabe? Sim. É isso. E daí, aproveitando que tem muito enraizado também a questão religiosa, né? Por trás de tudo isso. Que a Igreja Católica foi o que predominou muito tempo aí, a Igreja Evangélica também, que vem muito Sim, nessa porque ela é uma dissidência da católica, É. né? Então, Qual é a visão espírita disso tudo? interessante. Já dei palestra sobre isso. Então, a visão espírita é assim. Uhum. É um detalhe. A pessoa ser homossexual não é um detalhe. Porque, é karma, né? Pessoa fez... Muita gente, por muito tempo, falava assim, ele fez mau uso do sexo numa vida, vai vir no outro sexo, então, para ele aprender. É tipo, eu como fui homem, eu fiz muitas mulheres sofrerem, cometerem abortos, não assumir responsabilidades, agora vem num corpo de mulher para sentir o que é ser mulher, sofrer as agruras do feminino. Olha, gente, pode até ser, pode ter um caso desse, mas não é com essa intuição. A pessoa ser homossexual ou transexual é uma característica da pessoa para uma vivência que ela vai ter na matéria. Uhum. Então, isso não tem uma visão espírita. Emmanuel nos fala disso, por quê? Porque o espírito não tem sexo. E muito menos gênero. Emmanuel nos diz isso. Uhum. Lá no Sexo e Obsessão, não. Eu sempre troco Sexo e Obsessão do Divaldo. Do Chico. O do Chico Acho que é o Xavier. Sexo e Obsessão. Agora eu vou confirmar acho que não é aqui. obsessão, é Não, sexo não. e... Peraí, deixa eu botar A gente aqui. leu essa semana, vida. Se tu Chico tinha aqui. Xavier. Mas assim, também se a gente for pensar nessa visão de que somos espíritos e que o nosso espírito não tem sexo definido, não tem o gênero, né? E que a gente vem nessa terra para crescer, evoluir com um instrumento que... Sexo e Destino. Sexo e Destino. Pronto. É uma obra do André Luiz. Até fica aí para quem Mas o quiser Emmanuel ler, tem né? outra, mas eu tenho outras anotações do Emmanuel, não estou lembrando do livro, não sei se é o Consolador, que ele fala também, o Tá. Emmanuel. Mas isso é o André Luiz, que ele faz uns passeios, né, à noite, e ele fala sobre isso. Então, Porque se a gente se vê como, né, quem tem simpatia aí com a doutrina espírita e quer ler um pouco mais sobre isso, se a gente se vê como espírito que vem nessa terra, que usa de um instrumento, que é o corpo, que a gente tem que cuidar dele, né? Porque é o Isso. que é a nossa ferramenta para evoluir, né? Então a gente não vai ficar se apegando a esses detalhes. Porque eu vim branco, porque eu vim preto, porque eu vim mulher, porque eu vim homem, porque eu vim com um gênero que eu me identifico com um outro.
tu vai fazer o teu melhor. De Nós novo, já- tu vai fazer o teu melhor com o melhor que tu tem, né? Nós somos seres, olha, nós temos que partir do princípio que nós somos espíritos sem sexo e sem gênero. Espíritos, pronto, essências. Nós somos seres humanos, todos. Pronto. Branco, índio, preto, LGBT. Não deveria nem ter essa nomenclatura LGBT. Pois é, Essa nomenclatura ela já é uma coisa que muita gente... Ai, vocês querem privilégios. Não é que a gente quer privilégio. Infelizmente, essa nomenclatura existiu por conta das demandas, né? Então, você tem que criar uma nomenclatura para reivindicar direitos. É como pensar, é mimimi, qualquer coisa agora não pode falar mal de preto, não pode falar que é nega maluca, não pode falar, né? O problema é que nós, infelizmente, nós construímos culturalmente uma série de preconceitos. Como se fosse... Nós naturalizamos o mal por muito tempo. Então, nós precisamos desnaturalizar, desconstruir. Né? A gente fala coisas ainda de forma errônea, né? Então, infelizmente, precisamos separar para as cotas, né? A discussão das cotas. que agora Precisa em Santa ter Catarina cotas. veio. Fim de picada. Para quem não sabe, busca aí nas notícias, né? O governador aqui acabou com a cota racial na A universidade Assembleia que estadual. entrou com o projeto, que eu não sei nem quem foi o grande autor disso, esqueci, né? Acho que eu bloqueei. A Assembleia aprovou e o governador sancionou, né? Muito orgulhoso disso, inclusive. Então, assim, é aquela vez... Eu já escutei amigos que eu gosto dizer assim para mim, mas Margarete, poxa vida, eu sei que o papo não é esse, mas a gente está falando da segmentação. Mas Margarete, agora aí tu vê, o cara é preto, só porque é preto ele já ganhou uma vaga, e o outro que estudou, que fez mais do que ele. Eu disse, gente, eu quero te perguntar uma coisa, a oportunidade que o preto teve foi a mesma que esse aqui que estudou teve? Eles estudaram todos no colégio catarinense, nos colégios aqui, no COC, no Energia, nesses colégios bons, que são caros e poucas pessoas têm acesso? É que a questão principal... Não que a escola pública seja ruim, Sim. que nós temos a escola pública muito boa, inclusive. Né? O instituto é muito bom. Mas que a gente sabe que o ensino não é o mesmo, Não é o né? Não é mesmo. tão... E outra coisa, quantos deles conseguem estudar? Porque tem escola pública, mas o material ele tem que comprar, o uniforme ele tem que comprar, ele tem que se deslocar até a escola. Às vezes tem periferias que não conseguem se deslocar e eles não conseguem sair dos morros. Então, assim, aí que tá. Tu entende? Que tem... Dá oportunidade igual para todo mundo. Dá oportunidade. Essa coisa da meritocracia, dá até um negócio. A gente dá oportunidade para... É igual uma corrida. Vamos correr todo mundo? Vamos. A idade é 14 a 16 anos. Põe um para correr de 25. Não vai dar. Sim. Entendeu? Eu penso que a questão ali racial das cotas, né? Tem a questão da reparação histórica, que é o principal ponto, né? Que elas existem por conta disso. Porque, Mel, um bisavô que veio de uma situação, talvez, tem bisavô ainda, porque é 100 e poucos anos, né? Que pegou o final da escravidão ali, não conseguiu dar suporte total pro vô. O vô não teve condições pro pai. E o pai teve pouca condição pro filho. Então, a questão da cota veio muito nessa reparação, né? Aí o pessoal fala muito, então por que não faz só o de renda? Que eu acho que foi o que foi determinado, né? Pela questão da renda. Mas quando a gente vem para cá e a gente começa a ver essas pautas e a gente se identifica, a gente tem que estudar, né? Tem que entender o porquê que elas acontecem. Não dá para ficar falando assim. Não. Até gente que... As pessoas que são contra são pessoas que não conhecem, por incrível que pareça. São pessoas com conhecimento... Eu sei porque eu já discuti isso com gente... com formação superior, pós-graduada, de dizer assim, médico, por exemplo. É um absurdo. Aí ele vai para a faculdade, não estuda, o preto, vai lá, daqui a pouco é médico. Aí eles passam o cara, digo, gente, vocês estão falando coisas que vocês não sabem. Não, mas a cota é para entrar na faculdade. É para entrar, gente. Não é para tu ver, mas para tu ver como há um desconhecimento muito grande. E outra coisa, não é só para as pessoas negras. É cota para
pela questão de renda, tem do PCD. Uhum. Eles pegaram todos eles, cortaram todas as Todos. cotas. E tu acha que vai chegar um momento que a gente vai ter só 2 tipos? É o entrar pela renda, baixa renda, e que a gente vai que todo mundo vai conseguir ter entrar da mesma forma? As únicas divisões vão ser renda e o que não tem renda. Tu acha que vai chegar esse momento que a gente não vai precisar mais lutar? Porque tu falou assim, a gente precisa rotular, a gente precisa levantar bandeira, porque ainda precisa desse movimento, né? Mas tu acha que vai chegar um momento em que não vai precisar mais ser assim? Que ainda tá muito cedo para começar a cortar as cotas, começar a cortar direitos? Olha, se me permite, Melanie, nós estamos vivendo na tradição planetária. Uhum. E uma das características da tradição planetária é que o bem vai prevalecer, né? Depois que nós entramos no mundo regenerador. Uhum. Né? Então eu acredito que a gente vai conseguir as melhores coisas, mas enquanto isso vai ter essa luta aí, e aí vai estar um querendo tirar, outro querendo dar, o preconceito, a violência ainda vai existir, né? A violência moral, a violência física. Uhum. Por exemplo, nunca se teve tanto feminicídio. Não, sempre teve. Não Nunca era foi tão fomentado. divulgado e falado. E outra coisa, o problema é que hoje a mulher de hoje não é a mulher de 30 anos atrás. Que ficava 40, quieta e se submetia a qualquer coisa. A qualquer coisa. Tanto que nas separações eu cansei de escutar comentários de amigas minhas, eu tenho 60 anos, de dizer assim, mas ele nem batia nela. Então isso era uma coisa comum, Uhum. a agressão física, né? Uhum. Não sei porque que ela se separou dele, era tão bom para ela, ele não batia nela, nada, quer dizer, então isso fazia parte, né? Então hoje nós estamos vivendo num momento em que as mulheres são independentes, as mulheres estão trabalhando, as mulheres estão buscando seu lugar no mercado, em qualquer mercado, né? É na construção civil, que eu vi ali uma pedreira, uma pintora, é na polícia, nas Forças Armadas. As mulheres estão assim. E assim, elas também ficaram libertas sexualmente. Uhum. Né? A minha geração, o menino fazia 14, 15 anos, o pai levava o menino numa zona de prostituição para ele ter uma relação com uma mulher. Não só a tua, teve gerações próximas à minha que também foi assim. Tu entendeu? Então, é um absurdo isso. Forçar, às vezes, até o menino fazer isso, né? Então, porque o homem tinha que ter relação, né? A mulher não. A mulher tinha que ser pura e virgem até o casamento, né? E hoje ela não tem mais nada disso. Ela também só fica, ela também, se ela quiser, ela não fica. Ela é independente financeiramente, entendeu? Ela se libertou sexualmente e aí, isso faz com que eles não evoluíram. A mulher evoluiu, não estou falando todos os homens, obviamente, né? Uhum. Mas assim, os machistas de plantão, eles não quiseram evoluir. Uhum. Então, quem tem que se tratar são os homens. Nós precisamos fazer a tal das terapias reflexivas para os homens, né? Todo mundo só pensa em punir. Não, tudo bem, tem que punir para inibir. A pena inibe. Olha, inibe, mas eu não estou vendo. A Maria da Penha veio, mas não acabou com a... Não acabou, não. Continua, está crescendo, inclusive. Ela inibiu um pouco. Inibiu, porque, né? O pessoal ficou com medo, o pessoal né? É preso em flagrante e tal, né? Tem que... Mas, e fora que a internet, o tribunal da internet joga a pessoa no lixo, né? Sim. O agressor. Eu acho que hoje o cancelamento na internet é muito pior do que a pena. Do que a pena do judiciário, entendeu? Então, assim, eu acho que nós precisamos combater, meu Deus, totalmente a violência doméstica. Precisamos prevenir a violência doméstica. E eu acho que uma das coisas é tratar os homens. Sim. Até a Polícia Militar tem, né, uma campanha que ele é Papo de Homem. Eles chamam os homens para fazer uma roda de conversa, para entender e explicar situações que envolvem a violência doméstica, que muitas vezes nem os homens sabem que estão praticando, né? A violência, né? Porque a violência doméstica ela envolve moral, física, material, psicológica, sexual, patrimonial. Então, muitas vezes o homem com uma criação muito antiga nem imagina que o controlar o dinheiro da mulher é um tipo de violência, né? A violência patrimonial. Então, a Polícia Militar até tem esse movimento, a Polícia Civil também tem o Papo de Homem,
mas a gente ainda tá começando, né? E daí, de novo, eu volto naquele de, será que um dia vai chegar? Eu sou muito esperançosa. Não, E eu vai, confesso que eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai olhar para as coisas e vai dizer assim, ó, deixa viver do jeito que a pessoa quer viver. Deixa a pessoa ter o direito dela, porque é igual todas as outras. Quer usar esse banheiro, quer entrar na universidade assim, vamos, sabe? Porque a gente não pode, acho que, continuar vivendo. Imagina, da tua época pra cá, da história do primeiro relacionamento aqui, são 30, 40 anos. Não, mais 5. 40 anos, 40 anos. mais ou menos. 40 anos. Olha quanta mudança a gente teve em 40 anos. Muito. Principalmente nessa questão de direitos da mulher, né? O direito de igualdade de gênero, enfim. Aí agora, depois das mudanças, com todas essas questões de diversidade. 40 anos que, se for pensar em tanta mudança, foi pouco tempo, né? Sim. Então imagina daqui a 40 anos tudo que a gente não vai conquistar. Não vai. Então eu tenho muita esperança ainda para o futuro. Não, eu acho que daqui a 40 já vai ser derrubado as letrinhas. Vai ser. São pessoas. Pessoas. Uhum. Eu acho que nem a palavra homem e mulher vai ser mais falada, e feminino e masculino. É homem. São pessoas. Uhum. Né? São pessoas que se relacionam, são pessoas que casaram. Né? Eu tenho essa impressão. Nós vamos nós estamos nos libertando das caixinhas, Eu acho que uma das libertações importantes é a da genitália. Essa é muito importante. A segunda é do materialismo exacerbado que nós vivemos. Sim. Que as pessoas encontram umas às outras e perguntam, como é que vai? Como é que vai? A Melânia, ela está muito bem. Casou agora com o comandante da Polícia Militar. O bigode. O bigode, ele tem um estúdio grande. Estar bem para as pessoas é você ter dinheiro, é você ter cargos, é você ter dinheiro, você ter um salário alto. Então, enquanto nós estivermos presos a essas, sabe, essas correntes aí, para mim, corrente da genitália, porque, é homem, é mulher, não pode fazer isso. Enquanto nós estivermos presos a isso, presos ainda, infelizmente, à culpa católica, presos à exacerbação do materialismo, nós vamos ser muito infelizes. Vamos. Até porque a felicidade, ela não tá nas coisas, né? Ela tá nos momentos. Eu tenho que ser feliz hoje, não quando eu alcançar tal coisa, quando eu for a tal lugar. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Margarete, eu quero que tu deixe pro pessoal que tá nos ouvindo, nos assistindo, uma mensagem para 2026. Que a gente tá aí no início do ano, todo mundo faz planos, né? Todo mundo tem uma expectativa de que termine o ano melhor do que começou. Sim. Que mensagem que tu deixa para o pessoal? Sim. Quando a gente muda de um ano para o outro, né, a gente sempre tem a ideia do término de um ciclo e do começo de um novo ciclo. E esse começo de um novo ciclo, ele nos traz esperança, ele nos traz luz. E a minha mensagem é essa, é uma mensagem de luz. Que nós nos conectemos mais com o nosso eu superior, né? Que nós nos conectemos com a nossa centelha divina, que nós façamos essa conexão, que todas as manhãs, ao acordar, nós agradeçamos aquilo que a gente tem. E o que tem não é material, mas aquilo que a gente tem é saúde. Nós temos o alimento na mesa, nós temos uma família, nós temos amigos, nós temos uma igreja para ir, um centro espírita para ir, nós temos um trabalho para ir. Que a gente agradeça todas as coisas. Nós precisamos, a mensagem principal minha é focar nas dádivas e não na falta. Focar naquilo que nos nutre, naquilo que nos sustenta e não naquilo que nos falta. Nós focamos muito naquilo que nos falta. Então, eu acho que é isso. Se nós todas as manhãs agradecemos, silenciarmos 5 minutinhos, 10, fazemos aquela conexão com Deus, ou seja, com quem achar melhor, o nome que quiser dar, para esse espírito divino e forte e superior, para que a gente possa ser melhores pessoas e sermos mais felizes. Porque aí tudo vai caminhar bem. Todas as coisas que nós queremos para a vida material e para a vida espiritual vai caminhar bem.
É com essa mensagem, então, muito linda, que eu quero te agradecer novamente pela nossa conversa. Tinha assunto ainda para mais uns 3, 4 episódios aí. Sim. Mas eu fico muito feliz de iniciar o ano com essa nossa conversa e que as pessoas possam abrir os horizontes, possam estar abertas Isso. a entender, a estudar, a respeitar e principalmente se conectar com aquilo que faz bem, tanto para ela quanto para o próximo, né? Exato. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, eu já vou convidar, sigam a Margarete nas redes sociais. Eu vou pegar aqui, sabe o @Margarete? É @Margarete, TH, e Hernandes começa com H também, tudo junto. Margarete Hernandes. E o grupo de estudo espírita? Tu tem um grupo, Tem, né? é o... Fica na ponta de baixo, São José. O Grupo Espírita é um centro espírita, né? É pequenininho, é na minha garagem, mas a gente tá lá, é o Grupo Espírita Irmãos do Arco-Íris. E o arroba é GEI Arco-Íris, né? Grupo Espírita Irmãos Arco-Íris. Então é GEI Arco-Íris. Perfeito. Tá? Já convido então, vão lá, sigam as nossas redes sociais também, Instagram, TikTok, @Melanie Talk Show. E essa conversa vai estar nas plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music e Deezer. Era isso, muito obrigada e até breve.